Boa noite, irmãos. Vamos mais uma vez orar juntos, ler a palavra de Deus, pedir ao Senhor que esteja conosco. É um momento de devocional, um momento em que, de uma maneira devota, de uma maneira humilde, solene, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir aquilo que Ele quer nos dizer, para falar com Ele e escutar a voz dEle. É um momento importante, muito importante nas nossas vidas, que nós não devemos abrir mão desses momentos em nenhuma circunstância, porque são eles que nos fortalecem e que nos ajudam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. E hoje eu quero ler com os irmãos um salmo muito bonito, um salmo que nós cantamos e que tem uma mensagem profunda para o nosso coração. É o salmo de número 142. Ele tem o título de uma oração, um pedido de ajuda, uma oração e um pedido de ajuda. E é um salmo muito bonito, diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Irmãos, nós temos momentos de muitas tristezas na nossa vida, de muitas dificuldades. E quando nós lemos esse salmo, assim como muitos outros salmos, nós descobrimos que Davi, que escreveu esse salmo, também passou por momentos de desalento, de desencorajamento e até de uma profunda tristeza. Uma dessas ocasiões foi quando Saul se escondeu de Davi dentro da caverna. Nessa circunstância, Davi escreveu esse salmo, que é um salmo de número 142. E ele estava então numa caverna, escondido de Saul, fugindo, com medo de ser morto, sem saber o que o futuro lhe reservava. E ele fez então uma oração. Esse não foi o único salmo, que Davi compôs nessa ocasião, mas o Salmo 57 também ele compôs nessa ocasião. E lá no Salmo 57 a gente vê uma mensagem parecida. Ele afirma que está em momento difícil, mas que o seu coração está firme. No Salmo 142, ele fala da sua fraqueza, No versículo 2, por exemplo, ele fala do seu lamento. No versículo 3, ele fala de um desânimo e de uma tristeza de quem está cansado e de quem está abatido. Mas esse salmo, ao contrário do que possa parecer, não é uma declaração de derrota ou de desistência. É um clamor a Deus cheio de esperança, de um servo que quer se levantar, que quer seguir os seus objetivos. Então, quando nós lemos esse salmo, a gente pode dizer que ele é um remédio, ministrado para as nossas almas. E existem 4 verdades importantes aqui que nos ajudam então a entender como Davi enfrentou esse momento tão difícil e como nós podemos enfrentar os nossos momentos difíceis. Primeira porção, primeira verdade que nós encontramos nesse salmo é que nesse momento de angústia e de tristeza, Davi teve acesso a Deus através da oração. Muita gente fica muito triste, às vezes deprimido, e por se sentir desprezado ou quando as pessoas ao seu redor não lhe dão a devida atenção, não escutam aquilo que elas têm a dizer, não escutam as suas queixas. E muitas vezes a sensação de solidão é pior do que a própria solidão. Davi teria todas as razões para se sentir assim, já que as pessoas que precisavam ouvir da sua boca sobre a sua inocência, elas não queriam ouvi-lo, não queriam dar atenção a ele. Mas ele recorreu então a alguém que certamente ouviria sua voz com clareza e com atenção. E ele disse então, com a minha voz eu clamo ao Senhor,
com a minha voz ao Senhor eu suplico. Ele rogou a Deus pela sua vida nessa situação complicada que ele estava, porque se ele fosse descoberto ali naquele lugar, ele seria um alvo fácil. Era até um bom esconderijo, mas era um péssimo lugar se ele tivesse que fugir. E então ele se sente nessa situação lá sozinho, sem ter quem o escutasse, mas dali ele sabia que ele podia clamar a Deus, que ele tinha acesso ao Senhor. E esse acesso que Davi tinha a Deus era baseado no relacionamento pessoal que Davi construiu com Deus. E Davi, então, inclusive, se sente na liberdade, com a liberdade de lamentar com o Senhor, como faz um filho preocupado e inseguro com o seu pai. Ele diz: Senhor, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor com a minha voz, eu desabafo o meu lamento, eu exponho a minha queixa e a minha súplica diante do Senhor. E com a certeza, então, de que o Senhor estava atento ao sofrimento dele. E o Senhor está atento ao sofrimento dos seus servos. Por isso que Davi, então, abriu seu coração diante de Deus e narrou ali o seu sofrimento. Diante do Senhor, ele expôs, então, o seu momento crítico. Não que Deus não soubesse o que estava ocorrendo com ele, mas Deus deseja que nós busquemos a Ele nas nossas aflições. E Paulo, falou sobre isso lá em Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que tudo aquilo que nós precisamos deve ser colocado diante de Deus com oração, com súplica e com ação de graça. E então foi a primeira atitude de Davi que o ajudou a passar por esse momento. Ele então falou com quem podia resolver o seu problema. Ele se queixou sim, ele desabafou sim, mas ele fez isso com o Senhor, porque ele sabia que só o Senhor poderia livrá-lo daquele momento difícil e daquele momento de angústia. A segunda atitude, que Davi tem, a segunda verdade que está aqui, que ajudou Davi a passar por aquele momento, foi a certeza do cuidado de Deus. Nós não devemos nos enganar, a situação de Davi ali era extremamente crítica e às vezes a nossa também é. O risco que Davi corria com seus homens dentro daquela caverna era comparado ao risco de um animal cercado de armadilhas invisíveis e mortais. Tanto que no versículo 3 ele diz isso: no caminho por onde eu passo esconderam uma armadilha para mim. Para piorar, ninguém se levantava contra Saul para acusar-lhe de injustiça com Davi. Então, os antigos amigos de Davi, temerosos de que o rei se voltasse contra eles também, fugiram, se calavam e fingiam desinteresse pela situação de Davi. E por isso ele diz: olha à minha direita e vê, olha perto de mim, Senhor, e vê, não tem ninguém que se interesse por mim, eu não tenho para onde escapar, não há ninguém que me dê atenção. Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe que Davi não se sentia acuado apenas pela falta de esconderijos ali, mas também pela falta de amigos. E ele então fala no início do versículo 3 aí, do grande desânimo que ele estava sentindo naquele momento. Como uma pessoa desanimada tende a tornar-se então descuidado, muitos até desistem de tudo. Quando nós estamos desanimados, abatidos, a vontade que nós temos é desistir das coisas, é desistir da vida, é nos entregar a esse sentimento de tristeza. Mas Davi manteve o seu ânimo e ele fez isso baseado no fato de que Deus não apenas escuta os seus servos, mas de que Deus protege os seus servos quando eles estão nessas circunstâncias. E ele diz então aí no início do versículo 3, ao desanimar em mim o meu espírito, tu cuidas do meu caminho. Quando se abate dentro de mim o meu espírito, o Senhor sabe o caminho por onde eu devo andar. E saber disso então foi uma coisa importante para que Davi superasse esse momento. Ele sabia que mesmo que ele estivesse desanimado, o Senhor estava cuidando dos seus caminhos, estava cuidando daquilo que iria acontecer à vida dele. A terceira atitude de Davi, que o ajudou a passar por esse momento difícil, foi a noção que ele tinha do poder de Deus.
Vários pacientes ficam curados simplesmente por acreditar no efeito de um remédio, mesmo que ele apenas pareça, né, uma medicação. Os médicos chamam isso de efeito placebo, existem alguns estudos que usam isso. Se isso vale para um tratamento aparente, para uma coisa humana, imagine como age a noção do poder de Deus na nossa vida. Quando nós temos noção de quem é o nosso Deus, de como Ele é soberano, isso pode revolucionar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de enfrentar as nossas dificuldades. Quando nós conhecemos a Deus como Davi conhecia, quando nós somos os servos de Deus de verdade, nós então entendemos o que Deus pode fazer e o que Ele está fazendo através das nossas circunstâncias. Davi disse que mesmo que alguém estivesse no refúgio mais alto ou melhor que pudesse encontrar, não estaria tão seguro quanto ele, porque a sua confiança estava apontada para Deus e não para o interior daquela caverna, para o interior daquela montanha. E ele então diz: Senhor, eu clamo a ti, tu és o meu refúgio. Não é essa caverna que me esconde, não é nela que eu me sinto seguro no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Não me interessa qual fosse o tamanho do exército de Saul. Deus era forte o suficiente para proteger Davi, como ele é forte o suficiente para nos proteger e para nos ajudar. Não interessa, e Deus não era poderoso apenas para livrar Davi, mas também para devolver a Davi tudo aquilo que ele tinha perdido. E é por isso que ele confiava no poder soberano de Deus, e ele refere-se então ao Senhor dizendo: o Senhor é a minha herança na terra dos viventes, ou seja, eu espero no Senhor, a minha esperança está depositada no Senhor. E hoje a gente vê que a tendência das pessoas é usar métodos de autoajuda e tentar, né, olhar para dentro de si para buscar a sua força interior. A maioria das pessoas acha que vai resolver os seus problemas acreditando nelas mesmas, recordando coisas boas que elas fizeram no passado, ou acreditando que elas podem então atingir tudo o que quiseram. E aí as pessoas começam a acreditar naquela história: sim, eu posso. Mas as forças e as habilidades do ser humano, elas continuam iguais. A gente continua enfrentando lutas e sofrimentos. Davi seguiu outro caminho. Em lugar de buscar as suas próprias forças, de acreditar nele, que ele podia vencer o inimigo, que ele podia superar o inimigo, ele reconheceu o contrário, que ele era fraco. E quando ele reconheceu que ele era fraco, ele foi em busca daquele que ele sabia que era onipotente e mais forte do que qualquer circunstância. E aí no versículo 6 ele diz: atende o meu clamor, porque eu estou desfalecido, porque eu estou desanimado. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Essa frase dele: eu estou muito desfalecido, eu estou muito abatido, eu estou muito desanimado, também pode ser traduzida como eu estou extremamente esgotado. E esse reconhecimento, então, de Davi, de que ele não podia mais nada, de que ele não tinha mais condições, de que ele seria facilmente vencido pelos seus inimigos, é uma demonstração da confiança que ele tinha no Senhor, e fez então com que ele se lançasse nos braços do Senhor, com a plena confiança de que o poder de Deus é limitado e que Deus então usaria o seu poder em seu benefício. Apenas saber disso, irmãos, faz com que, por meio da fé, nós superemos o esgotamento, nós superemos o cansaço e o abatimento da nossa alma. Em último lugar, Davi conseguiu enfrentar esse momento difícil na sua vida porque ele tinha a clara intenção de servir a Deus, de servir ao Senhor. Davi não entregou os pontos, ele não ficou culpando o Senhor pelas suas desventuras, ele não usou isso como pretexto para se descomprometer do caminho de Deus ou deixar de fazer a vontade do Senhor, pelo contrário. Um fator que ajudou Davi a manter acesa a chama do seu desejo de lutar, de viver, foi o compromisso que ele tinha com Deus. O desejo dele era sair vivo daquele lugar para poder anunciar as grandezas do Senhor. E ele então diz: faz com que eu saia dessa prisão para que eu possa proclamar o teu nome, porque os justos vão ver o que o Senhor fez por mim e vão exaltar o Senhor, eles vão saber que o Senhor me fez bem.
e então ele faria todo o necessário para conviver com pessoas tementes a Deus, aquele chama aqui de justos. Os justos me rodearão quando o Senhor então me beneficiar. Davi fala disso como um objetivo a ser perseguido, né? Era o zelo que ele tinha perante o Senhor e a manutenção desse objetivo de vida, o objetivo de servir o Senhor, fez então com que ele conseguisse vencer o desespero na escuridão daquela caverna. Muitos crentes hoje em dia vivem desesperados, vivem às vezes depressivos e tristes. Muitas vezes, né, isso ocorre por razões às vezes egoístas e até orgulhosas da nossa parte, porque demonstram às vezes uma falta de contentamento, uma falta de gratidão em relação ao nosso Deus. Mas em outras oportunidades, esse sentimento de desespero, de depressão, se deve à dureza dessa vida, aos ataques dos inimigos, né, dos servos do Senhor. Mas enquanto a gente vê o mundo aí fora sem esperança, né, nós precisamos entender que existe uma verdade na palavra de Deus, existe uma verdade no amor, na comunhão que há por meio de Jesus. E nós precisamos aprender a confiar mais, a buscar mais a Deus e a manter vivo o nosso objetivo, a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Se você então confiar no Senhor, olhar para Ele, entender que tudo na sua vida tem um propósito e continuar trabalhando para Ele, servindo a Ele, fazendo a obra do Senhor, você vai ver que a tendência é que o seu desânimo então acabe, porque é o Senhor que nos fortalece. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, assim como Davi entendeu que ele era fraco, que precisava do Senhor, para tirar ele daquele cárcere, daquela prisão em que a alma dele estava. Nós também devemos clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eu ergo a minha voz ao Senhor, eu clamo ao Senhor, porque só o Senhor pode. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus pode todas as coisas, Ele pode consolar e confortar o nosso coração, nos fortalecer, aliviar o nosso cansaço, tirar o nosso desespero e o nosso desânimo. É por isso que nós devemos e podemos recorrer ao nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor que abençoou Davi ali naquela caverna, quando ele clamou ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nesse instante se fazer presente nas nossas vidas, porque nós também levantamos a nossa voz ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, com a nossa voz. Nós colocamos diante do Senhor a nossa angústia, a nossa aflição, a nossa tristeza, o nosso desânimo. Ó Deus, e nós clamamos ao Senhor porque nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio e é a nossa porção na terra dos viventes. Ó Deus, olha para nós quando a nossa alma está abatida, ó Deus. Olha para nós quando nós estamos nos sentindo sozinhos e às vezes olhamos ao redor e não encontramos nenhum lugar para nos refugiar ou ninguém que se interesse por nós. Mas o Senhor, ó Deus, pode nesses momentos, ó Deus, tomar nas tuas mãos as nossas vidas e nos dar ânimo e nos fortalecer. O Senhor prometeu, ó Deus, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ó Deus, então nessa noite cumpre essa promessa nas nossas vidas e renova as nossas forças. Nos ensina a ser fortes, a ser corajosos, a lutar, ó Deus, e a confiar no Senhor quando nós estivermos com medo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ampare, que o Senhor cuide de nós. Ó Deus, temos vivido dias difíceis e nós queremos te clamar nesse instante, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enfrentando Covid, ó Deus, daqueles que estão enfrentando tantas enfermidades. Em especial nessa noite, ó Deus, queremos te clamar pela vida da Ana Carolina, pela vida da Juliana, pela vida da Regina, pela vida do irmão Feliciano, pela vida, ó Deus, da Açucena, pela vida da Odenilda. Ó Deus, também queremos te clamar pela vida
da família da irmã Iracene, ó Deus, pelo filho da Antônia e por todas as pessoas que estão enfermas, pelo tio Geraldo, pela tia Selma, ó Deus, pelos irmãos idosos da nossa igreja, irmã Lucineide, o pastor, a irmã Helenita, irmão Levi, irmã Sandra, irmã Conceição, irmã Nilza. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor cuide, ó Deus, que o Senhor restaure cada pedido que foi feito também. Ó Deus, pelas pessoas que estão sofrendo. Ó Deus, aquela amiga da irmã Elsa que perdeu seus pais em detrimento do Covid. Ó Deus, aquelas pessoas que estão nesse momento angustiadas, vivendo luto, vivendo uma tristeza da incerteza. Ó Deus, que elas possam entender que o Senhor é quem nos consola. Ó Deus, e possam levantar a sua voz e clamar ao Senhor. Nós oramos por essas pessoas nessa noite. Nós oramos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão precisando do teu consolo, da tua direção. Nós oramos pelos abatidos, pelos desesperançosos, por aqueles que estão deprimidos, por aqueles que estão desesperados. Ó Deus, ilumina com o poder do teu Santo Espírito, traz entendimento, traz conforto, consolo, ó Deus, traz esclarecimento a respeito de como viver uma vida com o Senhor. Ó Deus, nesse instante nós queremos também te pedir que o Senhor esteja abençoando os nossos amigos, nossos familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, é mais difícil para as pessoas que não te conhecem passar por momentos de tristeza, porque elas não têm refúgio, elas não têm aonde, ó Deus, para onde correr, para quem pedir auxílio. Mas, ó Deus, nós oramos por essas pessoas nessa noite, para que elas encontrem o Senhor. Elas são amadas, são preciosas para nós. Ó Deus, tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, do seu neto, das suas filhas, do seu irmão. Ó Deus, o Senhor conhece o desejo imenso que a tua serva tem de ver a sua família servindo ao Senhor. Ó Deus, concede esse desejo ao coração da tua serva. Ó Deus, eu te peço também, ó Deus, pela família do irmão Tim, da irmã Helenita, pelos nossos adolescentes e crianças, pelos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, eu te peço também por aqueles irmãos que estão precisando de sustento financeiro, procurando trabalho. Abençoa a irmã Kellen, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando nessa necessidade dela de trabalho. Abençoa a vida dela, abençoa a vida de cada um. Ó Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, cuida de nós, nos transforma, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, abençoa cada um que tem nos assistido, sonda cada coração e entende qual é a necessidade. Abençoa a nossa igreja, cada família, cada um, ó Deus, que nesta noite está dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, porque eu estou abatido. Senhor, eu te clamo, eu exponho diante do Senhor a minha angústia. Olha para cada um nesta noite. Abençoa também, ó Deus, a vida daqueles que estão enfrentando angústias, momentos difíceis, a vida do Wilson, ó Deus, a vida da Cidinha, do Rosiron, da Sueli. Ó Deus, abençoa o Giovanni e sua família, a Albiana e sua família. Tem misericórdia de cada um. O Senhor conhece aquilo que nós não sabemos. O Senhor vai lá no profundo do coração e o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. É por isso que nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos nessa noite, no nome poderoso, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui. A irmã Áurea às 6 da manhã. Às 20 horas a Carol estará com os irmãos no nosso momento de devocional. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome.
levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Salvar. Ele vem, Ele vem oh para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.